Olá, amigos do nosso canal. Eu estou fazendo esse vídeo hoje. Dá um pouquinho de trabalho fazer essas pesquisas todas, mas é que tem algo que me deixou muito preocupado e já vem me deixando bastante preocupado já há muito tempo. Mas eu acho que agora chegou a hora de falar, porque talvez a maneira como eu vou expor o que se sucede, o que virá na sequência, já esteja mais amadurecida para ser mais convincente. Bom, eu acho que o estopim de tudo foi esse artigo aqui que vocês estão vendo. As farmacêuticas bloqueiam medicamentos que curam porque não são rentáveis. Essa declaração é de um prêmio Nobel da Medicina, Richard Roberts, que denuncia a forma como funcionam as grandes farmacêuticas. Tem várias coisas, né? Existem já remédios que curam, mas que não são comerciais. A verdade é essa. Quer dizer, o conhecimento não está sendo compartilhado. Agora tem uma coisa assim que eu vou destacar, né? É que o entrevistador pede um exemplo de tais abusos realizados pelos laboratórios, pelos mega laboratórios, pela indústria farmacêutica. Vamos colocar aqui. Deixou de se investigar antibióticos por serem demasiado eficazes e curarem completamente. Como não se tem desenvolvido novos antibióticos, os micro-organismos infecciosos tornaram-se resistentes e hoje a tuberculose, que foi derrotada na minha infância, está a surgir novamente e no ano passado matou 1 milhão de pessoas. Então aqui ele está dizendo que existem já descobertas de medicamentos que são 100% eficazes contra a tuberculose, mas eles não são rentáveis, porque vão tornar obsoletos uma série de outros medicamentos, e isso não é vantajoso para a indústria farmacêutica. Foi até aí que eu entendi. Então é melhor deixar as pessoas utilizando um medicamento que não é muito eficaz, que não cura, né, que torna apenas crônico o problema, né, do que de repente você colocar no mercado um antibiótico que vai combater todas as endemias de uma forma bastante eficaz e vai causar um prejuízo enorme. Quer dizer, vai diminuir o lucro dos laboratórios, na medida que todos os antibióticos conhecidos até então se tornarão obsoletos. Então até aí que eu entendi. Mas ele não diz aqui nesse artigo, né, ele não fala, né, vocês podem conferir nessa página, em outras também, ele não diz quais são esses medicamentos, né? Então eu fiquei assim, mas o que pode ser isso que ele está falando, né? Isso há um tempo atrás. Hoje eu já sei há muito tempo do que ele está falando. Eu já entendi, né? Trata-se da crisoterapia. Então eu achei esse livro aqui, de Luiz Sayet, Dr. Luiz Sayet, né? Estava sendo vendido na internet. Isso é uma foto do exemplar que estavam vendendo na internet. Crisoterapia de la tuberculose. Aí vamos... Mas assim, você deve estar se perguntando aí, né? O que é crisoterapia? Eu já venho investigando isso há um bom tempo, né? E já fiz um vídeo sobre isso que eu acabei tendo que remover do meu canal, né? Então não vamos entrar muito nos detalhes, mas aqui na Wikipedia, eu vou colocar a Wikipedia porque ela, né, é uma licença Creative Commons License, né? Então eu vou deixar aqui depois os devidos créditos ao autor desse artigo. Então ele diz assim: crisoterapia ou auroterapia são termos utilizados para designar o tratamento com compostos de ouro. Os sais de ouro acumulam-se lentamente no organismo humano e, passado algum tempo, reduzem a inflamação. Os sais de ouro são por isso utilizados para modificar a progressão de artrite reumatoide, doenças inflamatórias do intestino,
artrite psoríaca, lúpus eritematoso e artrite reumatoide juvenil. Atualmente, os sais de ouro não são frequentemente utilizados para tratar crianças com artrite juvenil idiopática. Convencionalmente, utiliza-se o metrotexato. Os sais de ouro são, por vezes, utilizados em crianças com poliartrite progressiva que não respondem à terapia com fármacos anti-inflamatórios não esteroides. Esse livro aqui não fala de artrite reumatoide. Toda pesquisa que você fizer na internet sobre sais de ouro sempre vai falar: é para tratar artrite reumatoide, é para tratar artrite reumatoide, sempre isso, mantricamente, eles falam isso. Nenhuma página na internet fala de qualquer relação dos sais de ouro com a tuberculose e as endemias em geral. Qualquer tipo de declaração nesse sentido é assim, aqui e ali, de forma lacônica, e de repente isso desaparece da internet. Eu não estou brincando, Então eu achei interessante esse livro sobre a crisoterapia da tuberculose. Eu não li esse livro. Eu peguei a capa dele, uma foto da capa dele, Então é uma das únicas informações sobre sais de ouro que não fala de artrite reumatoide. Mas eu pesquisei um pouco sobre qual seria o efeito, dos sais de ouro. Os sais de ouro conhecidos até agora, o mais famoso deles é o aurothiomalato de sódio. Então vai aparecer aí o aurothiomalato de sódio, gente? Então o aurothiomalato de sódio, ele é um sal de ouro, e foram feitas várias pesquisas sobre não apenas o efeito dos sais de ouro, mas dos compostos de ouro em geral. Que a gente vai ver que não existem apenas sais minerais de ouro, existem também o ouro, os sais orgânicos. Não são sais, são minerais, o ouro orgânico, que é o ouro quelado, que a gente vai falar depois. Mas no caso existem vários nomes que são comerciais, o Ridaura, a auranofina, que são esse mesmo composto, mas os compostos de ouro em geral, ou ouro em geral, ele impede a evolução da artrite reumatoide e do dano articular, doença da velhice, Foram feitas pesquisas de 4 anos de tratamento. O ouro não embora ele seja um metal pesado, ele não é tóxico para o nosso corpo, a menos que haja uma superdosagem. Mas ele reduz a inflamação e baixa a velocidade de sedimentação das hemácias. Reduz o fator reumatoide e as imunoglobulinas, então ele reduz as imunoglobulinas, reduz a formação de erosões ósseas, possui significativa ação anti-inflamatória, estimula a imunidade mediada por células, inibe a citotoxicidade celular dependente de anticorpos, inibe a liberação de enzimas lisossômicas, suprime a geração de radicais superóxidos, inibe a agregação plaquetária, inibe a quimiotaxia, a fagocitose e os efeitos das prostaglandinas. Então, gente, parte do ouro no sangue se liga aos glóbulos vermelhos e 60% a proteínas séricas. Então ele é um forte, poderosíssimo antibiótico. E outra coisa, ele é um poderosíssimo anti-inflamatório. E ele também possui uma poderosíssima ação antioxidante, Então ele turbina o sistema imunitário humano. Os sais de ouro. Agora, o problema dos sais de ouro, que é o ouro inorgânico, é que ele tem muitos efeitos colaterais. Então, por exemplo, o aurothiomalato de sódio, eu vou colocar depois, vou mostrar depois. Não, tá aqui, como é que é a molécula dele. Isso aí é a molécula de aurothiomalato de sódio, tá, gente?
Então esse é um sal contendo um átomo de ouro na composição, e ele tem muitos efeitos colaterais, assim como qualquer mineral inorgânico, né, possui efeitos colaterais. Se você, por exemplo, vai fazer reposição de minerais do nosso corpo, se você utilizar, por exemplo, minerais inorgânicos, digo, magnésio inorgânico, ferro inorgânico, todos eles, né, vão irritar o seu trato digestivo, não vai ter uma boa absorção, tem efeitos colaterais. Então a ciência já evoluiu para uma outra coisa, muito mais avançada do que o uso de sais minerais. São os minerais quelatados, né, os minerais quelatos, né? Então, aqui, por exemplo, tem na Wikipedia tem um artigo, assim, né, uma informação altamente lacônica sobre quelatação. Em quelatação, agentes quelantes são moléculas com um ou dois grupos negativos que formam complexos estáveis com metais na forma de cátions. Então, gente, o que seria isso, né? Seria você ligar, ao invés de você ingerir, né, um sal mineral, por exemplo, cloreto de magnésio, você vai ingerir o magnésio ligado a alguma molécula orgânica. Pode ser, por exemplo, a dolomita, ela é carbonato de magnésio junto com carbonato de cálcio. É ligado a alguma molécula que possui carbono na sua composição, na sua estrutura. Então, os minerais quelados, eles podem estar ligados a algum aminoácido. Então você tem, por exemplo, magnésio ligado a algum aminoácido, ou ligado a alguma molécula de açúcar, de algum açúcar. Isso, o que acontece? Diminui os efeitos colaterais e aumenta a absorção e a biodisponibilidade daquele mineral. Tá dando um efeitozinho aí de estática, tá, gente? Então, aumenta a absorção daquele mineral e evita os efeitos colaterais. Então, se você for fazer reposição de magnésio usando cloreto de magnésio, usando óxido de magnésio, alguma coisa assim, ou magnésio inorgânico, ou sal de magnésio, né, ele não vai ser perfeitamente absorvido. Então, gente, como eu estava falando, graças a Deus parou o barulho. Como eu estava falando, quando você vai fazer reposição de minerais e você utiliza sais minerais, você não vai ter uma biodisponibilidade, você não vai ter uma boa absorção daqueles minerais que estão ali naqueles sais. Magnésio, por exemplo, cloreto, como eu estava falando, cloreto de magnésio, ele não vai ser muito bem absorvido, tão bem absorvido do que um magnésio orgânico, que está ligado a algum açúcar, né? Então, por exemplo, algum aminoácido, alguma coisa assim. Então, gente, porque quando os minerais, os metais, né, a gente está falando então dos compostos, organometálicos, né, ou metais orgânicos, né, minerais orgânicos, são uma molécula de algum metal, por exemplo, magnésio, ou ferro, ou cobre, que está ligado a algum aminoácido ou algum açúcar, algum carboidrato, alguma coisa assim. Ele vai ser muito mais bem absorvido, né? A absorção é muito melhor, aumenta a biodisponibilidade e diminui a rejeição, né? No caso, os efeitos colaterais. Ele não vai irritar o trato digestivo como faz o mineral inorgânico, os sais minerais. Então, os nutricionistas, os profissionais da área de nutrição, de medicina, né, já estão chegando à conclusão, né, que deve ser que os minerais orgânicos ou minerais quelados, eles são muito mais eficientes do que os sais minerais. Gente, existe ouro quelado, existe ouro orgânico. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu não consegui nada na internet, eu não sei por que eles fazem isso. É o aurotilglicose. Então aqui a gente tem, né, aurotilglicose. Ele é um mineral, ele é um açúcar de ouro. Essa aqui é a molécula do aurotiomalato, que é um sal, né? O aurotilglicose, vai aparecer o nome dele aí, né? Aurotilglucose ou aurotilglicose é um açúcar, um carboidrato
contendo ouro na sua composição. Ele é muito mais eficaz do que os sais, do que o ouro inorgânico, como por exemplo o aurothiomalato de sódio, ou aurothiomalato sódico, né? Então o aurotilglicose, eu não sei, ou aurotilglucose, como querem alguns, eu não sei até que ponto ele já não existe até outros compostos de ouro orgânico, ou compostos organometálicos de ouro, viu, gente? Pode ser que já exista, e a gente vai aqui dar algumas indicações de pesquisa, mas isso é uma informação que não está sendo compartilhada com a humanidade, isso não está sendo devidamente divulgado, porque ele tem uma eficácia muito maior do que os sais de ouro inorgânico, e não tem os efeitos colaterais. Se você, por exemplo, fizer uma pesquisa na internet, né, para procurar saber procurar a bula de um remédio como Ridaura. Ridaura seria o nome comercial, né, de um remédio, né, que tem aurothiomalato de sódio na sua composição. Seria um nome comercial. Outro nome seria auronofina. E se você fizer uma pesquisa na internet, você vai conseguir baixar a bula do Ridaura, mas você não consegue baixar bula nenhuma de qualquer coisa que tenha aurotilglicose. É impressionante como é que eles não estão disponibilizando essa informação pela internet, tá, gente? Então os compostos de ouro orgânico, eles têm todos os benefícios do ouro sem os efeitos colaterais. É isso mesmo que vocês... Não estou dizendo que não tem nenhum efeito colateral. Tem muito menos, porque é um ouro que é melhor absorvido, é melhor, né, metabolizado, porque contém moléculas de carbono, que é um açúcar praticamente. Pode ser considerado um suplemento, uma suplementação à base de ouro, tá, gente? Então isso não está sendo divulgado. Eu não sei nem se eu mostro para vocês. Eu vou mostrar, se dependendo, eu até tiro essa parte do vídeo, né? Mas isso está sendo usado na indústria agropecuária, tá, gente? Estão usando isso no gado destinado, né, ao abate, para engordar o animal, porque o animal que vai ser utilizado no abate, ele precisa ser muito saudável. Eles estão utilizando, eles colocam na ração para a engorda dos bois, eles colocam minerais quelados, né? Então a gente tem aqui os touros, né, os animais, né, destinados ao abate, né, eles colocam minerais quelados, magnésio quelado, ferro quelado, né? Na ração para os bois eles colocam, agora na ração humana eles não colocam. Eles continuam colocando sais, os metais, os sais inorgânicos, né, os minerais inorgânicos, os sais minerais, quando na verdade já existe coisa, né, concepção em termos de nutrição animal e nutrição humana muito mais avançada, que não está sendo divulgada, não está sendo compartilhada com a humanidade. E eles utilizam, entre esses minerais quelados que colocam nas rações para engordar o boi, para ele ficar, né, mais saudável, para cobrir melhor as fêmeas, eles colocam a aurotilglicose ou aurotilglucose, que é o ouro quelado. E estão colocando, e olha só que coisa interessante, né? O animal fica muito mais turbinado, fica um animal vitaminado, uma carne saudabilíssima, cobre muito melhor as fêmeas. Ora, se o ouro quelado tivesse os efeitos colaterais que tem o o aurothiomalato sódico, que é usado no tratamento de reumatismo, isso daria prejuízo à indústria, porque uma ração que produz efeito colateral vai, né, causar um animal doente, né? Isso é um indicativo de que o aurotilglicose, que é o ouro orgânico, não tem os mesmos efeitos colaterais e não faz tão mal ao organismo vivo, de um animal ou até humano. Então a gente está vendo aqui, né, que eles estão usando na indústria agropecuária, na indústria para engordar, né, para o gado de corte lá,
eles usam o ouro orgânico para engordar, para o animal ficar na engorda do animal. Mas quando se trata do animal humano, eles não usam, né? Claro, porque para você ter uma produção de carne, uma carne de qualidade e com uma produtividade boa, eles precisam que o animal fique cada vez mais forte. Não é isso? Então, gente, aqui a gente está tendo uma pequena noção do que é, do que está sendo feito com a humanidade. O nível de canalice a que chegou a humanidade, gente. Então, até que ponto realmente é o que esse prêmio Nobel aqui, ó, é Richard Roberts, que denuncia e que fala especificamente da tuberculose, ele não diz o que são esses remédios que já foram encontrados. Por que ele não fala? Naturalmente ele deve estar com medo de falar. Naturalmente existe alguma coisa por trás disso. Eu vou indicar para vocês, eu não posso colocar aqui porque eu não sei se isso tem efeitos colaterais. Efeitos colaterais é ótimo. Eu não sei se isso tem copyright, então eu não posso mostrar, né? Já existe uma equipe da Universidade de Pretória, na África do Sul, que estão pesquisando os efeitos. Então eu descobri aqui nesse artigo HIV Therapeutic Possibilities of Gold Compounds, da cientista sul-americana Pascaline Fonte, e outras duas junto com ela, né? A Franklin Ketter e Deborah Maia. Então elas são pesquisadoras da Universidade de Pretória, na África do Sul. Elas descobriram uma coisa muito interessante nessa problemática toda, né, que se resume mais ou menos dessa maneira. A terapia antirretroviral altamente ativa, RAAT, que é a sigla em inglês, resultou em diminuição de mortalidade e morbidade da síndrome de deficiência de imunodeficiência adquirida causada por vírus humanos, né, enfim, o HIV, a AIDS. A resistência aos fármacos e toxicidade da RAAT conduziu à procura de novos inibidores de infecção por HIV. Compostos à base de ouro demonstraram atividade promissora contra a ampla gama de condições clínicas e infecções de micro-organismos. Note aqui que os compostos de ouro, está sendo dito nesse artigo desses pesquisadores da Universidade de Pretória, na África do Sul, que eles são eficazes contra endemias em geral. Olha que coisa! Então, uma ampla gama, olha o que a gente condições, uma ampla gama de infecções de micro-organismos, incluindo o HIV-1. Não que isso esgote o assunto de forma alguma, até porque eu não sou cientista, mas pode ser pistas para aguçar a curiosidade de vocês, para vocês pesquisarem mais sobre isso. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Se gostou, não esquece de dar um joinha no nosso vídeo, ok? E compartilhar também nas redes sociais, no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Google+, ok, gente? Então até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.